Olá, como estão? É muito bom saudá-los. Estamos novamente na nona classe do nível intermediário. Aqui está falando o Rodolfo e o Andrés Moriel está comigo nesta classe, que é uma classe muito especial, digamos que é a nona, mas já é a última, porque a décima é uma classe interativa, revisão, perguntas e respostas. E hoje veremos um tema realmente importante e interessante. A criatura, que é Adama Richon. Bem-vindos, amigos e amigas, diz o Andrés. É ótimo tê-los aqui. Então é a nona classe, como disse o Rodolfo. Lembrem-se, temos perguntas e respostas às terças-feiras. Perguntas e temas que não foram totalmente aprofundados serão aprofundados nas terças. Entretanto, lembrem-se que na próxima semana vai ser a nossa última classe e não terá classes na terça. Então, termos esta classe, depois a de perguntas e respostas e a de domingo. Lembramos também que toda essa atividade é uma atividade de disseminação do Bnei Baruch, para que chegue a Kabbalah a toda a América Latina. Então, para essas pessoas, temos essa atividade na internet. Também há grupos físicos na América Latina e amigos também de outros países, fora da América Latina. E toda essa atividade é gratuita. Então, os custos, como já se deram conta, vocês não pagaram nada, ninguém lhes cobra nada. Por isso que se pede, se vocês viram isso, no cabalacentrodestúdios.com há uma página para doações. Se tiverem possibilidade e o que quiserem doar, são doações. E essas doações permitem fazer atividades. No nosso caso, é a manutenção da equipe, página eletrônica, traduções de textos, etc. Obrigado. Lembrem-se que depois da nona classe, vocês vão passar para o grupo jovem. E do grupo jovem, significa que vocês devem ter uma preparação, portanto, anotem, e vai ser dito na próxima semana, 7 de setembro, e 14 e 21 e 28 de setembro. Então, vocês terão para revisar, para entrar no grupo jovem. Então, no grupo jovem, vocês terão outros instrutores. Não serão mais nós, serão amigos de espanhol, que falam espanhol em Israel. E também é uma introdução ao grupo jovem. Então, vocês terão todo o mês de setembro para revisar. Revisar o nível intermediário e fundamental e se preparar para o grupo jovem em outubro. Ok? O que mais lembrar? Quero falar do congresso também? Sim, tivemos um congresso neste final de semana, que se conhece como da Europa, na Alemanha, e foi, como todos os nossos congressos, a sensação é difícil de reproduzir e transmitir, porque ninguém sente da mesma maneira o que vê e percebe. Mas conseguimos entender e captar coisas que, de certa forma, vai alinhando a Kabbalah na época atual. Tivemos classes de qual deve ser o nosso trabalho com relação ao resto da humanidade. Como, de certa forma, somos responsáveis de levar adiante o ensinamento cabalístico e não necessariamente com Kabbalah,
também se falou da Europa, de uma Europa que hoje está numa situação complexa. O Ravi também explicou que estamos num processo histórico onde já se passou as 5 fases do mundo, e este modelo, que é o modelo liberal, é o quarto e vai dar origem a uma grande quebra que, se é por Beitô e não a Rishena, o desenvolvimento vai ser governos muito fascistas, e se for pela Kabbalah vai ser pela consciência da mudança. Então é uma grande mudança e trabalho que temos que fazer na conexão e nossa união, como parte importante, e a prática do método. É isso que podemos dizer, em resumo, o que foi o Congresso. Em setembro teremos outro Congresso na Geórgia, e em novembro outro Congresso na Lituânia, em Vilnius. E esperamos daí um grande Congresso de Israel em fevereiro. Estão todos convidados pela internet. Se tiverem possibilidade de viajar, melhor. No nosso caso, nós fazemos congressos espelhos nos grupos físicos ou vemos pela internet. O que mais? Vamos começar. Bom, meus amigos, quando nós falamos do termo Adão, em nossa cultura, em nossas raízes religiosas, soa imediatamente um termo conhecido em que sabemos na religião normal, comum no mundo, que assimila este homem e este nome com um processo chamado criação. E hoje nós vamos falar efetivamente de Adam Rishon. Também o conceito da criação, mas de forma como a Kabbalah ensina, que obviamente tem vários aspectos, nuances distintos das que conhecemos popularmente. É assim que vamos introduzir este tema, fazendo uma pequena revisão de como vamos chegar a este conceito, expressão, pessoa, força. Então, conforme a Kabbalah ensina, é bem distinto. Rapidamente, vou pedir que mostrem na tela, ok? Então, vamos ver aqui, fazendo a revisão da classe anterior, o mundo de Atzilut. Vocês veem na tela essa estrutura aqui. Antes de mais nada, entender que a estrutura da Kabbalah vem por meio das 4 fases da luz direta. Então vamos mostrar para lembrar. Aqui está as 4 fases da luz direta, e por meio deste processo, desse desenvolvimento das 4 fases, o Criador, que é quem doa, Boré, venha e veja, cria um vaso para receber, o desejo de receber, e por meio de um processo de 4 fases da criação, finalmente se produz o que denominamos a criatura. Mas quando falamos de criatura, falamos simplesmente da sensação de um desejo distinto. Então, na primeira parte, que são as 4 fases, não há nenhum tipo de relação com Adão. Fazemos isso para lembrar e localizar em que contexto e processo aparece Adão.
Portanto, a quarta fase, nela surge a criatura. Que criatura? Não podemos dizer porque não temos alcance, mas sabemos que essa criatura surge fragmentada, dividida. E essa criatura, ao se dividir, fragmentar, começa todo este processo que passamos, que o primeiro foi o mundo de Adam-Kadmon, e este mundo de Adam-Kadmon tinha 5 Partsufim, Galgalta, Ab, Sag, Maibon. E dissemos que tinha a estrutura de um Partsuf. E a estrutura de um Partsuf, como vocês veem na tela, quando falamos de Partsuf, falamos da Rosh, Torre, Sof. E há divisões P, Tabur e Sium. E dizíamos que todos esses Partsufim funcionavam com base nas Reshimot. Reshimot são recordações, reminiscências, um par ordenado neste caso, que, por exemplo, em Galgalta é 4, 4, falamos 4 de luz e 4 de desejo. Quando existe este par ordenado das mesmas quantidades, há o desejo de doar. Então, a mesma quantidade de espessura tem a mesma capacidade de receber a mesma quantidade de luz. Então, quando é 4, 4, 3, 3 ou 2, 2, então se produz o processo de doação. No caso, Binah, 2, 2. E depois de Adam-Kadmon, nós revisamos e estudamos que se produz, dentro do mundo de Adam-Kadmon, um processo que surge no terceiro Partsuf, Sag. Sag produz o que chamamos um espaço. Vocês não podem ver, entre Sag e Ma há um espaço que se manifesta no diagrama, onde aparece efetivamente todo o processo de desenvolvimento que vem posteriormente. Nesse processo de desenvolvimento, surge aqui Nekudot Sag, e Nekudot Sag há uma estrutura distinta a que havia em Adam-Kadmon, no sentido em que até o mundo, até Sag, chegava a estrutura até o que se chama o Tabur, que é a linha intermediária. Mas aqui, em Nekudot Sag, há uma divisão nova, o Parsá. Se vocês observarem, onde há a linha pontilhada com flechas, lembre-se que é um par ordenado, que diz 2, 2, e esse par ordenado 2, 2 significa que aí, como 4, 4, surge o atributo de doar. E este é o aspecto de Binah, o que faz com que agora surja o que se chama Sfirot. Se vocês observarem, aí está as iniciais de Keter até Malhut, as 10 Sfirot. Então, qual o processo que interpretamos aqui? Que esta qualidade de doação de Binah 2.2 faz uma correção e se consegue que das 10 Sfirot, 4, para ser preciso 5,5, elas dão origem ao que se chama Katnut, pequenez, e depois surge Gadlut, que é a grandeza. E nós falamos que aqui se produz o que depois se chama o Tzimtzum Bet, que é a segunda restrição. O Tzimtzum Aleph foi a quarta fase da luz direta. E aqui observem, aqui surge neste processo o mundo de Nekudim. No mundo de Nekudim surge o que dizíamos em Katnut, que é a pequenez, e Gadlut, que é a grandeza. E aqui a grandeza, a mistura dos vasos, certo? E lembrem-se, os tons distintos da tela indicam que, de certa forma, se misturam os vasos de doação
com os vasos de recepção. Chegamos à última classe, que é o mundo de Atzilut, e aqui no mundo de Atzilut, finalmente, surge todo o processo de desenvolvimento tal no segundo mundo. E isso é importante ter essa compreensão. Isso não é sistemático dizer o mundo, Adam Kadmon, segundo Atzilut, Beriat Siriah. Não. Todas estão incorporadas no Parsufim do mundo anterior. Ou seja, no Parsuf Sag estão incluídos os 4 mundos restantes. Dentro do Parsuf Sag está incluído os 4 mundos. Estão incluídos. E dizemos que até aqui no mundo de Adam Kadmon surge Atzilut, e o mundo de Atzilut surge em Nekudot Sag, o mundo de Nekudim. Então, quando surge Atzilut, que foi a última classe, lembre-se, o primeiro mundo é Adam Kadmon, que está em vermelho, o segundo é Atzilut. E onde surge? De Sag. Então, dentro do Parsuf Sag surge Atzilut. E o mundo de Atzilut tem 5 divisões, que neste caso seriam 5 Parsufim de Atzilut. Tal como há 5 Parsufim em Adam Kadmon, existem 5 Parsufim de Atzilut. Quais são eles? Atik, Arihampin, Abaveima, Zerampin e Malhut. Se vocês virem aqui, vai do Tabur até o Parsá. Certo? Então, um pouco para nós introduzirmos o tema. Posso acrescentar? Pode dizer, Andrés. Então, algumas ideias que devemos ter claro. Nós sabemos que essas classes são técnicas e às vezes, para vocês, tem palavras novas em hebraico. O método aqui é a persistência, a constância de continuar estudando. Outra coisa, nem tudo é conhecimento. Entretanto, vocês devem aprender ou repetir, aprender certos nomes. Então, nas primeiras classes, quando começamos alguns anos atrás, não sabíamos esses conceitos. E na medida que escutamos as classes e estudamos, os conceitos foram incorporando. Então, paciência e constância. Isso é importante. E lembrar também que todo esse desenvolvimento é a partir da visão da criatura, não do Criador. Então, o que vemos é o desenvolvimento do Kli, do desejo de receber e sua correção, até o nosso mundo. Não vemos o que ocorre com o Criador, não conhecemos sua essência, não conhecemos, não sabemos. Então, sempre se fala da criatura. Outra coisa que devemos entender é que o Criador criou o Kli, por meio da luz, como dizia o Rodolfo. E o que cria é o desejo de receber, que é o novo na criação dos mundos, e este desejo de receber. Depois de ter sido criado o Kli, como dizia o Rodolfo, o Kli vai receber a luz, mas com o fim de doar. Ou seja, cria-se uma Sar na 4ª etapa, e com a criação dos mundos, vai começar a receber luz, mas para doar. No fundo, vai corrigindo a si mesmo. Isso é uma coisa. O outro tema que eu quero falar, Rodolfo, para lembrarmos, se criam os mundos, ou seja, Atzilut em diante, porque Malhut se combina com Binah. Então, tudo que você vai falar agora, isso. É interessante, Andrés, porque o Criador, de forma direta, ao que dá origem, que é o mundo de Adam Kadmon,
Mas daí em diante vem todo o processo da criatura, em dois aspectos. A criatura que nasce da inclusão de Malhut em Binah e a criatura que nasce de Binah incluída em Malhut. São dois conceitos distintos e importantes de entender. Para que não seja, para que entendamos. Quando dizemos Malhut se combina com Binah, falamos dos desejos de receber, que se combinam com os desejos de doar. Então é aí que falava Rodolfo do mundo de Nekudotsag. É aí onde o Malhut se combina com Binah, certo? E a partir daí, de Nekudotsag em diante, da quebra dos vasos, porque se combinam o desejo de receber e doar, é neste instante que se criam os mundos de Atzilut e outros mundos. É isso aí. Voltando ao tablet da tela, obrigado, vamos encontrar que dentro de Nekudotsag surge o mundo de Atzilut. E Atzilut tem, vocês podem ver aqui no gráfico no lado, como uma escada onde do Tabur ao Parsá estão os Partsufim do mundo de Atzilut. Estão relacionados, conforme a luz, com relação ao desejo. E o que tem neste caso mais luz e menos desejo é Malhut. Se observarem como a estrutura de Atzilut, e depois, mais abaixo, vocês veem que de Malhut, do último Partsuf de Atzilut, se desenvolve então Beriah, Yetzirah e Asiá. Certo? Portanto, agora vamos começar a falar deste Adam Rishon. Quando houve a quebra, quando Malhut se inclui em Binah, surgem 4 mundos. Lembrem-se, observe. Quando Malhut se inclui em Binah, surge Atzilut, Beriah, Yetzirah e Asiá. Essa é uma ação que nasce a partir do desejo de receber até o desejo de doar. Então, Malhut entrega todas as suas qualidades a Binah. Agora, o que significa todo este processo? Todo este processo, toda essa parte que conhecemos como Atzilut, tem a ver com o que se conhece como Jardim do Éden e como a árvore do conhecimento, etc, etc. Então, lembre-se, isso nos lembra um texto sagrado, certo? Isso. Então você fala do Jardim do Éden, Adão, nos lembra o conceito da nossa educação religiosa quando crianças. Sim, falamos disso ou falamos de forças? Falamos de forças. Ah, forças. Então o que ocorre, Andrés, é como a Kabbalah acaba sendo a decodificação do que se vê em forma visual, ou seja, neste caso a Torá escrita, a Kabbalah vai muito além, muito além. Efetivamente, se existiu uma pessoa com a qualidade chamada Adão, para nós é o portador das 600.000 centelhas. Vamos falar mais adiante. Então, o que falamos aqui não é o tema literário ou narrativo do texto sagrado, mas sim falamos no fundo de forças. Então, de todo o acoplamento de Malhut em Binah saiu o que vimos, Katnut e Gadlut. Então depois surge todo o anterior, ao contrário, ou seja, no próximo conceito. Se na primeira parte, onde surgiu a criação dos mundos, era de Malhut e Binah, agora vai ser de Binah a Malhut. E quando surge de Binah a Malhut, então surge a criatura. Então teríamos 2 criaturas. A primeira criatura, que é os 4 mundos. Sim, é uma criatura. E uma segunda criatura que surge, que chamamos Adam Rishon.
Ah, ok. Mas uma criatura dentro de outra. São estados diferentes, sim, com certeza, de um só processo. Sim, do que chamamos criação, surge toda uma criatura, que são os mundos, e surge uma segunda criatura, que é Adam Rishon, dentro do processo dos mundos. Mas, além disso, amigo Andrés, não apenas o conceito Adão incorpora a pessoa física ou a entidade chamada pessoa, mas incorpora todo o conceito da criação, dos quatro sistemas, que vai de inanimado, etc, etc. Então, porque estão todos dentro de um. Então, Adão como Adão, para o ensinamento da Kabbalah, contém todo o sistema que chamamos o sistema dos desejos. Veja, quem sabe vamos aprofundando isso. Temos uma lista. Ah, ok, ok. Vamos ver os amigos. Temos a lista de quem está conectado, Rodolfo. E os amigos e amigas são do México, Davi, Victor. Da Colômbia está Herman e Pati da Colômbia. Do Uruguai, Átia de Montevidéu. Saudação aos amigos de Montevidéu. Do Chile, Roberto, em Santiago, na capital. Onde é que é Biaçu? Biaçu estão os grupos. Temos os queridos amigos, os amigos e amigas de Guadalajara. Saudação para eles. Tulancingo, um grande carinho. Amigos do México. Lisbeth do México. Estão saudando, grandes amigos. Saudação a eles. Diana de Montreal. Ah, ela tem sido bem constante. Saudação. Luiz Lopes, Luiz Cárdenas. Helena, da Espanha. Um grande carinho. E Alberto Macf. Esses são os primeiros 20 minutos da classe. Então, saudação a vocês. E vocês já podem passar ao grupo jovem, como comentávamos. Então, vamos desenhar. Você quer desenhar com algo? Sim, vamos desenhar isso, fazendo um resumo do que falamos. Essa estrutura é o que chamamos a estrutura de Adam Rishon. Certo? Também conhecido como Har. Então, Adam Rishon é toda essa estrutura. Então, toda essa estrutura aparece, como dissemos, vamos checar aqui, que está muito grande a letra. Então, ave são, este é o parsá, e aqui é o que dizíamos para que pudéssemos entender. Aqui surge, abaixo de Abba Ve'im Zon, Abba Ve'ima são Partsufim do mundo de Atzilut. Aqui está o Parsá, mas abaixo, na mesma estrutura, surge então
Beriá, Yetzirá e Asiá, que são os outros mundos, certo? Então, é dito que se inclui em Malhut. Então, há aqui uma estrutura que vai do P, ou da P, certo? E essa estrutura se chama Malhut em Binah. Malhut em Binah. E este Malhut em Binah, então, contém já o que conhecemos como os mundos que aqui aparecem. Aqui está Beriá, Yetzirá e Asiá. Isso é que dizíamos antes, que Malhut se inclui em Binah. Mas depois, como surge Malhut em Binah, significa duas coisas, que Malhut sobe a Binah, efetivamente, subir, isso, por isso que se desprende. Vejam aqui, aqui está abaixo do Parsá. Isso, obrigado. Está abaixo do Parsá. Então significa que os desejos de receber, que é o coração de pedra e baixo, quer se corrigir. É isso. Então é uma ação que faz o Clio à alma. Isso. Então, depois surge o segundo, que é... Vamos marcar que é o mais importante, que é Binah e Malhut. Mas vamos até aqui. E esta parte que está aqui é o que se chama Rosh. Mas o resto já aparece aqui. Uma parte que começa, que é o que se chama Garrom no garganta. E isso chega até Yetzirá. Até o mundo de Yetzirá. Isso é o que se divide aqui entre Guf e o Haglaim, são as pernas. É difícil de entender, sabemos, mas vamos ter que ter uma classe de desenho. Então, o que dizemos aqui é Binah em Malhut. É o que explicava antes. Bom, agora seria bom que a nossa equipe de produção colocasse o primeiro vídeo para entrar em como se produz este processo, que se chama o surgimento de Adão e o que se chama o Jardim do Éden e a queda. Por favor. Coloque o vídeo. Então, este é o Kli, que não é o corpo humano, é um desejo. Então, este desejo está construído, é feito de 3 atributos. Binah e Malhut de Malhut de Asiá. Ou seja, como eu posso explicar Bom, vamos tratar de todas as maneiras. Até o pecado de Amarishon, do pequeno homem, podemos ver todos os nossos atributos como 613 atributos, Tariag, ou 613 desejos, 248 dos quais e 365, assim se divide entre si os 613, os Tariag, todos os quais, até o pecado de Adam Rishon, tinham a intenção de doar. Todos os Tariag, os 613 desejos, que compõem nossa alma,
já que em princípio o Criador não criou nada além deste desejo. E o Criador criou somente estes. Se eles se dividem em dois grupos de desejo, 248, Ramah e 365, Sashá, Sassá, desejos. E todos esses tinham a intenção de doar, ou seja, o uso dos desejos era para doar. No final, o desejo é para desfrutar propriamente, mas o uso deles é para satisfazer ao próximo. De tal forma estava a alma geral chamada Adam Rishon, o primeiro homem. E dentro deste Adão, esses Tariag, 613 desejos, trabalhavam desta forma. 248 desejos funcionavam para doar. E os 365 desejos não trabalhavam, não funcionavam. Estavam sob restrição, porque não podiam desenvolver-se com eles e doar por meio deles aos outros. Eram muito egoístas esses desejos. O 305, por isso que os 248 funcionavam em doação e os 305 em restrição. Sujeitos a uma restrição. Por isso que até o pecado do Maishon está escrito: o homem estava no jardim do paraíso, do Éden. Havia a luz que os preenchia essa parte superior nele. Esta luz se chamava Naran. Naran vem dessas siglas, o acrônimo de 3 luzes: Nefesh, Ruach e Neshama. Naran. Nefesh, Ruach, Neshama. Então essas 3 luzes preenchiam sua alma. Naran é o acrônimo, a sigla. E era proibido utilizar estes desejos. Estava proibido comer a árvore do conhecimento, bom e mal. Esses desejos estavam sob restrição, eram poderosos de tal forma que era impossível organizar com eles, não podia desfrutar deles. Usar dos desejos. E esta é a árvore do conhecimento, Etz Hadat. E tudo isso se chama Gan Eden, jardim do paraíso. Muitos desejos com os quais pode trabalhar Gan Eden, jardim do paraíso. Então, o que ocorreu depois? Descartou nele tal situação que ele pensou, bom, talvez seria melhor que esses desejos 305 eu possa usá-los para doar. Se despertou nele tal desejo, tal dúvida ou pergunta, eu posso talvez usar esses desejos também para doar, com a intenção de doar. Começou a pensar sobre isso, começou a descobrir em si mesmo toda a classe de provas, de amostras acerca disso, e essas provas que escolheu chamam-se aqui como estados do passo da parte superior e inferior, chamam-se como cela. Cela é como sombra, mas também costela. Daqui também saiu sua costela, mas também sombra em hebraico. E a mudança de lugar de onde pode ser usado o desejo e não pode ser usado, isso é harde, ou teto. E aqui, tsel, osso, costela e sombra, perdão. Costela, tsel, e tselem e tsela.
Então é o limite, a fronteira de onde se pode usar os desejos. Surgiu um desejo que não estava claro, chamado mulher, Isha, Eva. Havá, em hebraico, Eva, está no limite dos desejos que podem usar e não. Um desejo que não estava claro. E o homem inclui todos os desejos, de repente surgiu nele tal desejo, como produto do seu desejo de trabalhar com todos os seus desejos em equivalência de forma com o Criador, e não só com a parte superior. Então saiu outra parte que começou a pensar com ele e a trabalhar com ele. O que fazer? Como eu posso aderir-me ainda mais com a luz, preencher-me de luz, assemelhar-me mais com o atributo de doação? Então começou a sair na superfície o desejo chamado Havá, Eva, mulher, esposa. Bom, escutamos então o nosso professor Michael Leitman, que nos fala de algo que queremos explicar brevemente aqui num diagrama mais estruturado, compreensível do nosso idioma, do que ele explicou. Vamos especificar algo para ficar claro. Se vocês vêm aqui no tablet, o nosso Ravi começou falando que eram 613 desejos. Ele usa a palavra tariag, que significa desejo, que se dividem em duas partes. 248 desejos, que são de doar, e 365 desejos que estão restringidos. E é interessante porque a pessoa começa a entrar no que é na guimatria. E lembramos que 365 não são conhecidos. 365. E 248 são os músculos, tendões e os nervos que tem o corpo humano. O Ravi nos explica que os 248 desejos chamam-se Ramar e 365 Sachá. E nos diz que os 248 são de estruturas de doar, Gan Eden, que estão relacionados com o Si, ou Sim. E o 365, que estão em restrições, são o Não. E o Não é efetivamente que conhecemos como árvore do conhecimento. Na primeira parte do vídeo, encontramos que o que conhecemos como pecado de Adão, o que conhecemos como jardim do Éden, o que conhecemos como árvore do conhecimento, segundo a Kabbalah, tem a ver com 613 desejos da alma. Aqui então surge uma estrutura como alma. E todo o anterior, todos os mundos Partsufim que vemos, não existe uma criatura com alma. Então, por isso que especificamos na introdução da classe que havia uma criatura. Sim, uma criatura que havia nascido dos mundos, mas havia sido colocada pelo Criador e que vinha do desejo de receber, que é Malhut, a incluir Binah. E agora começa Binah incluído em Malhut. De forma que começa todo o desenvolvimento do trabalho de doação do vaso. Trabalho de doação do vaso. Então a quebra dos 613 desejos, os quais os 248 são sim e 365 são não. Certo? Alguma pergunta sobre isso? Andrés? Sim.
uma pergunta de um amigo do Equador. Estou buscando aqui. A pergunta é a seguinte: se a 613... Opa, probleminha técnico. Qual a diferença, diz Luiz Lopes do Equador, qual a diferença entre 613 mandamentos das mitzvot da Torá e 613 desejos da Kabbalah? Você, meu amigo, fez uma ótima pergunta. Luiz, porque efetivamente, com sua pergunta, nos leva a mostrar efetivamente que na Kabbalah, a Kabbalah tem relação direta com códigos da Torá. Se efetivamente você tem algum conhecimento, e vamos ampliar para todos que participam da classe, quando falamos de 613 são as mitzvot. O que são mitzvot? São as regras ou mandamentos que deve cumprir, entre aspas, a pessoa que segue a Torá. E eles estão compostos, os mandamentos, de 248 ações que podem ser feitas e 365 ações que não devem ser feitas. Portanto, na Torá, você vai encontrar como uma mitzvah, e plural mitzvot. Você deve fazer isso, você não deve fazer isso, farás isso, não farás aquilo, etc, etc. Uma série de restrições que são o não. Efetivamente, segundo a Kabbalah, estes são 613 desejos que Adam Rishon deve construir, certo? Para o aspecto das mitzvot, são ações que o homem deve fazer. Para a Kabbalah, são correções do desejo que o homem deve realizar. Portanto, no Gran Éden, já havia a correção dos 248 e havia 365 que não poderia corrigir. Até aqui, nessa exposição do Rav, podemos então resumir que há um Adam Rishon, que é a primeira alma, que tem 613 desejos, 248 e 365, que representam o Gran Éden e a árvore do conhecimento. Agora, vamos pedir que coloquem a segunda parte do vídeo para terminar a introdução ao sistema, que o nosso Rav Mikael Leitman explana. Obrigado. Começou a perguntar sobre isso no seu partsuf, na sua face, para os desejos com que trabalhava, se terminavam no razé, no peito. Mas agora, quando começou a pensar como poderia usar os desejos, começou a pensar na parte inferior do partsuf, onde termina não apenas onde está Rava, Eva, na costela, mas também no desejo mais baixo, que se chama serpente, Nahash, serpente. Então, de novo, saiu que de verdade podia chegar até Zon dos desejos e usar todos para doar. Ele decidiu fazer isso. Ele começou a entender que, a princípio, a sua missão verdadeira, para isso que foi criado, é preencher totalmente a parte dentro de si, também com a luz superior. Não apenas tomar do jardim do paraíso e preencher-se com a luz superior, somente os 248 desejos, mas sim os 365 que são a parte mais importante, que deve incluir a luz, onde deve entrar a luz maior da árvore do conhecimento bom ou mal, bem e mal, que não havia antes. Levar luz até esta época. Então, Et Hadat Tov Verá.
E ele atraiu até si, a luz começou a preencher esses desejos, pensando que poderia fazer para doar, para assemelhar-se totalmente com o Criador, já que no estado, com ele, só se assemelhava a doar e se preenchia 248 desejos unicamente. Era como um bebezinho, em pequenez. Um pouquinho sorrir, como um bebezinho. Mas não podia, com os desejos egoístas maiores, que estavam na parte inferior do Partsuf, o crivo do desejo, o vaso do desejo, não poderia funcionar, usar esses desejos. Queria fazer-se totalmente semelhante ao Criador, mas no final não conseguiu. Ele não levou em conta que em todos esses desejos há um enorme desejo ameaçador chamado serpente, Nahash, que é o último desejo que o indivíduo jamais pode corrigir sozinho. Jamais. Ele corrige somente, só é corrigido depois do desenvolvimento espiritual que hoje começamos em nosso mundo. Nisso se resume a queda do primeiro homem. O desejo que teve é santo. Chegar a assemelhar-se totalmente ao Criador. Ser doador absoluto, fora de si. Sair fora de si no seu ego. E no fim, essa serpente, no fim do Partsuf, é o mesmo desejo de onde foi criado. E nós dizemos que no princípio houve só luz, e ela criou um desejo, a primeira Beriná, primeiro discernimento. O desejo mais se desenvolveu, e esta é a serpente, que não pode se corrigir, não pode fazer nada com o desejo. Mas deve-se descobri-lo dentro de nós para que possamos nos livrar dele e trabalhar com o resto dos desejos, que são, no fim, o pecado do primeiro homem. O que tinha que passar nessas situações? Tudo o que passamos, temos que passar. Porque não sabemos o que é o bom e o mal. Distinguir entre o bom e o mal. Não sabemos. Como distinguir ambos? Não sabemos o que é o bom e o mal. Agora, depois do pecado do primeiro homem, se misturaram neles todos os desejos, caíram e se misturaram todos os desejos, e todos, quando são egoístas, então, com a ajuda da Ormakif, da luz circundante, durante o estudo, começamos a classificar estes desejos, começamos a classificar, verificar esse desejo, classificar e dividir o desejo serpente, que se chama Nahash, ou que também se chama coração de pedra, a serpente, o coração de pedra, Lev Haeven, que não capta nenhuma influência da luz que o circunda. Então nós tiramos, dividimos, definimos esses desejos como os maus, os dividimos e os separamos, e o resto dos desejos definimos como bons, por meio dos quais podemos subir até o Criador. E esta divisão, essa verificação, classificação dos desejos e separação se chama a alma quebrada. E essa classificação da nossa alma sob a influência do que chamamos estudo, trabalho, livro, Rav, e disseminação, ou seja, ambiente, nos traz luz circundante. Nós evocamos por meio da luz circundante, Ormakif, e gradualmente alcançamos a correção. É isso que ele queria nos contar aqui.
Então, que claridade, que clareza, que é difícil de entender tudo isso. O nosso professor fez isso. 15 minutos. Então, vocês podem ver isso mais tarde. Então, obviamente, tudo que ele condensa em 15 minutos da classe, está toda a concepção do trabalho espiritual. Vamos colocar na tela, no gráfico, acrescentando partes importantes. O Rav acrescenta na segunda parte novos elementos neste quadro. Primeiro, nos fala que aparece da costela, da palavra selá. Selá significa costela, em hebraico também é sombra, certo? Então, Ravá, quem é Ravá? Eva. Nós conhecemos como Eva. E isso aparece no peito. E o que significa o surgimento de Ravá? Nos diz o Rav. É um novo desejo. O novo desejo chamado Ravá, que se representa a mulher. Obviamente, temos que entender que tudo isso no plano espiritual. De forma alguma, pensem, amigos e amigas, que há uma espécie de diminuição da rocha da mulher. Pelo contrário, é uma grande importância, porque segundo a Kabbalah, a mulher está mais conectada na espiritualidade que o homem. Mas o que diz aqui? Que o novo desejo que surge é um desejo que quer corrigir. O que ocorre? Quando surge aqui Ravá, a parte abaixo, vamos marcar aqui, agora ela quer, esta parte, este desejo novo, produzir a correção dos 365 desejos. Mas isso se encontra com uma parte que vamos marcar aqui, que se chama a serpente. E esta serpente, e a serpente aqui, é a que se conhece como coração de pedra. Uma clipá que não se pode corrigir. Ou seja, aqui no cenário do que chamamos no relato bíblico, na criação, se vocês observarem o que representa a serpente, é um desejo não corrigido. Então, quando leem a Torá e veem que a serpente tentou, devem entender através da Kabbalah que é um desejo que não pode ser corrigido, chamado coração de pedra. Então, por que a árvore do conhecimento? E aqui acrescentamos também o tablet, bom e mal, porque em definitivo, à medida que estudamos Kabbalah, entendemos este conceito de bom e mal, porque numa árvore está o bem e o mal? Por que é conhecimento? Porque poderia ser maldição, porque poderia ser negativo. Não, é um conceito na Kabbalah muito interessante. Porque a árvore do conhecimento que é boa e má, bem e mal, perdão, é conhecimento. E a palavra conhecimento, na Torá, em Bereshit, no Gênesis, diz: e Adão conheceu sua mulher e sua mulher concebeu um filho. Ou seja, o conceito de conhecer, segundo a Kabbalah, é uma íntima relação do mais profundo do ser. Então, a árvore do conhecimento não é algo negativo nem mal. Por isso que a Kabbalah, o bem e o mal, sempre é bom, porque não pode vir do amor do Criador, que é bom e bondoso, não podem sair atos que não sejam bons e bondosos, certo? Então todo este conceito, árvore do conhecimento, bom e mal, serpente, são simplesmente demonstrações ou alegorias para demonstrar o trabalho espiritual da correção. E o fato de dizer que a mulher sai da costela
se fala que sai de uma igualdade dela mesma por um desejo espiritual. Bom, última parte. Vamos deixar para depois que o Rav explicou. Já temos perguntas? Sim, mas tem relação com o texto. Vamos ler? Por favor. Vou ler o texto. Uma parte do texto que surge nos mundos superiores, que é o livro que já conhecem, onde vamos fazer o estudo. Esta é a parte que vamos ler. Lembremos que, como disse o Rodolfo, tudo se refere a uma simbologia, não tomem como literal. A Torá relata que Adam Rishon estava no início no Jardim do Éden. E ele tinha permissão de comer todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Como está escrito, entre aspas, e ordenou Deus ao homem, dizendo-lhe, de toda a árvore do jardim comerás, e da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres dela, morrerás. É isso. Então aqui vem a interpretação. O Jardim do Éden é a denominação do mundo de Atzilut. As árvores do jardim são Kelim de Adam Rishon, que estão em Atzilut e podem ser utilizados. Lembre-se que Adam Rishon tem 3 partes, e cada parte, cabeça, corpo e extremidades. Cada uma das partes tem 10 sefirot. Se refere à parte de cima, a cabeça, que tem 10 sefirot, que podem ser utilizadas, as outras não. Corpo, a sefirot do corpo e extremidades. A isso se refere. Entre aspas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, fecha aspas, são Kelim de Adam Rishon que estão sob o Parsá, e as 20 sefirot que não podem ser utilizadas, e que é proibido utilizar. O pecado é a denominação da quebra. Na quebra, caem e se rompem todos os Kelim de Adam Rishon, e assim se quebram as 20 sefirot. Se rompem os Kelim de Galgota Venaim, do Ahab, da inclusão de Galgota Venaim e Ahab, e os Kelim da inclusão de Ahab em Galgota Venaim. Então aqui nós temos uma pergunta de Ana. A quem se refere o pecado de Adão? O pecado é a denominação da quebra. Qual é a quebra? Porque você poderia perguntar, que quebra? É a quebra dos vasos, dos Kelim que estão sob o Parsá, de 20 sefirot. Ou seja, chega um momento em que a luz que se pede e que baixa neste momento é que se rompe os Kelim. Ou seja, Adam Rishon baixa, já não tem a mesma relação com o Criador. Agora vai baixar, vai quebrar em vários pedaços. E sobre a pergunta que fez Alberto Makif, em que momento foi criada a serpente? Qual foi a razão de criá-la? Parece que isso foi respondido antes. Ok, no outro vídeo. Bom, então vamos fazer um resumo, partindo do que o nosso Rav explicou e o que conversamos. Quando falamos da alma de Adam Rishon, falamos de toda a criação que se chama Adão, Adam Rishon. Ou seja, desde o inanimado, vegetal, animal e falante. Tudo. A quebra em Atzilut gera o processo dos distintos níveis dos desejos. Níveis dos desejos. Que partem com 4 desejos que dão origem
ao nosso mundo. Vai desenvolvendo também o que chamamos os níveis dos desejos. E o desejo da alma. Então, quando falamos de forma geral, falamos do Adão, de todo o sistema da criação. Não somente da pessoa física chamada Adão. Então, quando vemos isso, vemos que este é um novo desejo que surge aqui e agora. Um novo desejo que tem a ver com algo importante, que temos que entender. O desejo, que é o vaso, que quer corrigir, fazer uma mudança. Então, a alma inclui todo o processo. Por isso que dizemos que toda a criação é Adão, que passa por 4 níveis. Mas além disso, o Adão contém todos os mundos espirituais. Todos os mundos espirituais. Por isso que há um pensamento fundamental na Kabbalah que diz que todos os mundos habitam dentro de ti. Mundos espirituais e físicos. Portanto, o Adão também constitui tudo. As duas realidades. Os sábios ensinam que temos que voltar este conceito de entender que Adão integra tudo. Adão vem do hebraico domé, que significa parecido com o Criador. Qual é então a função do Adão? É corrigir nossa natureza. Em que aspecto corrigir nossa natureza? Em que o desejo de receber não se transforma no desejo de receber para si, mas sim num vaso que pode captar, receber a doação do Criador, de forma que a sua recepção seja de doação, para que se constitua, através do seu desejo, no doador, em doação. É o propósito do surgimento de Adam Rishon. Corrigir este vaso, primeiro, os vasos que estão separados, quebrados, e em segundo lugar, depois de produzir a reconstrução, ou digamos a união, a construção deste vaso, recém poder receber a doação. Porque este foi o propósito da criação. Não esqueça, o Criador quis preencher de prazer a criatura, ou seja, o Kli, o vaso. Por quê? Porque queria encher de doação, que é a qualidade do atributo do Criador. Portanto, o homem deve começar, através deste trabalho, uma escada em forma dual. Portanto, Adão atrai para si os 4 níveis que vão do inanimado até aqui. Todos os mundos começam a fluir dentro do Adão. E todos estes mundos ajudam no processo de correção de Adão. Juntos, corrigidos, chega-se a este nível. Evidentemente, este é um processo complexo. Por quê? Porque, finalmente, toda a natureza deve chegar a assemelhar-se ao Criador. Toda a natureza. Qual vai ser? É o manifesto que está, o doar. Este grau manifestado. Mas no homem não está manifestado o desejo. Por isso que este é um caminho longo. Por isso que o desenvolvimento do desejo, que vai dando animado ao falante, são muitos anos, onde se constrói finalmente o surgimento deste processo de correção chamado Adam Rishon. Nos diz a Torá que foi criado do pó da terra. E o que significa o pó da terra? Significa o desejo de receber. O pó é o desejo de receber. Portanto, o desejo de receber é o único que constitui o Adão. Não sei se está claro.
Então o que ele fez? Ele pegou o pó da terra e soprou. Vejam vocês, o pó é o desejo. E o que soprou ele? O hálito para o desejo se manifestar, certo? Então, todo este desejo de receber, que criou o Criador, é o estado sublime, mas que se ocultou, porque o trabalho da criação é por meio da ocultação. E o que ocorreu? O homem diz que caiu no estado mais baixo, porque teve que voltar a comer o pó da terra. Ou seja, o pó da terra, o homem caiu, no máximo de receber só o prazer e desfrute sem doar. Portanto, foi ocultado o Criador, o sistema de doação desse desejo de receber, chamado que se convertou o pó. Depois, tudo isso vai descendo através dos mundos, e o Adão vai paixando e sofre o que chamamos 4 exílios até o nosso mundo. Por isso que hoje, nossa geração, estamos no estado mais baixo. Depois de estar na expressão mais baixa dos desejos, estamos hoje no novo desejo, um novo desejo pela espiritualidade. Mas como temos que fazer isso? Temos que fazer com a construção deste vaso, e temos que hoje compreender a outra parte que o Rav explicou no fim. Por favor, podem colocar, produção, o tablet? Muito obrigado. O Rav nos explicou que este era Adam Rishon. O que era Adam Rishon? As 600 mil. Bom, primeiro 2 conceitos. Primeiro vamos escrever. O primeiro é que são 600 mil centelhas. Isso se chama alma. Ou 600 mil centelhas. Este Adam Rishon está construído por 600 mil centelhas. Então, o que disse o Rav também? Disse que estes estavam constituídos de desejos maus e também desejos bons. E o que significa isso? Significa que em Adam Rishon estão todos os vasos misturados. Portanto, quais seriam os desejos maus? Vamos entender. São os vasos de recepção. E quais são os desejos bons? Os vasos de doação. Ou seja, em Adam Rishon está misturado todo o desejo de receber para si e o desejo de doar. Mas está misturado. Então, qual o trabalho hoje? Que os vasos de doação devem corrigir os vasos de recepção. E aí vem a tomar sentido a seguinte imagem. Vamos deixar até aqui. E vamos colocar. Vamos eliminar. Bom. Quando nós vimos... Vocês estão rindo? Você está rindo, né? Não, tudo bem. Lembrem-se quando vimos... Vamos desenhar aqui. Então, nós dizemos a estrutura chamada, o Partsuf.
Agora vai ter sentido tudo isso. Nós dizemos que havia um Rosh, um Tor e um Sium. E dizemos que a última parte se chamava o coração de pedra. E que não podemos corrigir isso. E dizemos que o Rosh é Israel. Sabemos que Israel não tem a ver com a nação, mas sim com um conceito de conexão espiritual, direto a ele. E o Tor significava o resto das nações. Então, se aplicamos este gráfico aqui, vamos dizer que os vasos de doação, esse Israel, e os vasos de recepção são o resto das nações. E o que não podemos corrigir é o coração de pedra, ou seja, a serpente. Mas, quando nós conseguimos fazer o vaso de doação, em essência, tem que estar preparadas e construídas. É isso que se vive hoje. O vaso de doação está se unindo. Então, o que deve fazer o vaso de doação? Então, fazer o seguinte processo. Conectar-se. Na medida que o vaso se conecta, se transforma em doação, por meio da dezena, do trabalho do grupo, através do método. E o que ocorre? Baixa, então, a luz ao vaso de recepção. E o que ocorre ali? Quando o vaso de doação corrige o vaso de recepção, e tudo isso muda, então ocorre o seguinte: o coração de pedra também muda. E quando isso se produz, então há a serpente que se corrige, e aí isso acende. Então, o que explicou o Rav no vídeo? Que se produz por meio de um processo, certo? Que se chama a luz circundante. A luz circundante, ou Ormakif, que é que faz este processo da correção. Que processo de correção? A alma quebrada, nos disse o Rav. Qual é a alma quebrada? 600.000 partes divididas, que estão misturados desejos maus, desejos de receber, com desejos puros, que é o desejo de doar. Bom, acho que... e a correção? Com isso, deixamos que o Andrés respondam perguntas por meio do método. Método da Kabbalah. Qual é? Um professor para cada geração, os textos cabalistas e o grupo, constituído pelo trabalho da dezena. Bom, amigos Andrés, vamos às perguntas. Então, vamos lá. Luiz Lopes do Equador. Se a serpente não pode ser corrigida, o caminho correto seria destruí-la definitivamente? Não, meu amigo. Luiz, não tomes como literal que é uma serpente, um bicho. Tome como desejo receber, que são as clipot. E no fundo, o que deve ser feito é corrigir o que recém explicou o Rodolfo. Deve-se estar sobre o ego, ou usar o ego, o desejo de receber. Que são as correções, né? Isso. São correções que devem ser feitas. Outra pergunta.
Luiz Pinheiro do Brasil. Por que 600 mil almas? Por que não mais ou menos? Por que a cifra no fundo? Primeiro conceito. Porque a pessoa podia dizer imediatamente, questionar o nome, podia dizer, temos mais de 7.500 habitantes, por que 600 mil? Bom, primeiro, há duas respostas para a pergunta. Primeiro, 600 mil se dividem em centelhas também. Portanto, não é um número literal. Também representa um número simbólico, 600 mil. Não é que sejam 600 mil centelhas exatamente, não. É um número alegórico que representa a totalidade dos que têm o ponto no coração. Agora, é interessante porque aqui estão misturados os desejos. Portanto, de alguma forma, Adam Rishon também está constituído por todos aqueles que não são do segmento ou da sabedoria da Kabbalah. O que eu quero dizer? Que a correção dos vasos de doação é sobre almas viventes, sobretudo. Por outro lado, o segundo conceito, quando você estudar mais, quando passar para o grupo jovem, começar a estudar com o Rav, você vai se dar conta, e nós deixamos isso, a alma, segundo a concepção da Kabbalah, não tem nada a ver com tudo que você escutou antes sobre a alma. É algo totalmente distinto. Mas vamos deixar para o nosso professor para que ensine essa parte, certo? Vamos seguir? Temos poucos minutos. Então, ficaram pendentes algumas perguntas. E essas perguntas pendentes vão responder nas terças-feiras. Lembre-se, temos as classes das terças para perguntas e respostas, onde reforçamos os temas e responder perguntas que não foram respondidas por falta de tempo. Lembrar também, vamos aproveitar, que o grupo jovem vai começar em outubro. Vocês vão passar para o nível do intermediário para o grupo jovem. Então, mas antes, a gente pede que vocês utilizem todo mês de setembro para fazer uma revisão do nível fundamental e intermediário. E talvez existam classes preparatórias para vocês, que nós vamos avisar caso elas existam, em setembro. Então lembrem-se, esse é um trabalho gratuito, não tem custo, como lembram? Então, convidamos que façam doações no site espanhol. Então, vamos às pessoas que vieram. Davi do México, Fernandes, Vitor Espíndola e os amigos de Toluca. Do Chile, Roberto Schnitzel. Os amigos do Zoom. Toluca, Guadalajara, outros amigos nas suas casas. Do Uruguai, Atznil de Montevideo. O que mais? No Zoom, Guadalajara, Tulancingo, Gabi Chave, do México, Lisbeth de Toluca, do México, Djalma de Montreal, Canadá. Ela era de Mexicana ou de Toluca? Então foi para Montreal. Grande saudação para ti. Luiz Lopes do Equador, que fez várias perguntas. Luiz Cárdenas de Monterrey. Helena Lopes de Sevilha, Espanha. Amigos de Quito. Maria Helena. Roger do México e um amigo brasileiro também. Então a todos vocês, muito obrigado. Antes de terminar, nós passamos com vocês
uma série de conceitos novos que vai desde Ensov, as fases da luz direta, e mostramos todo o mapa dos mundos superiores. Eu quero dividir com vocês que todo este conhecimento vem do grande cabalista da Idade Média, na verdade moderna, né? Isaac Luria. Ele, para que vocês saibam, escreveu em 10 tomos que se chama Árvore da Vida, e há tanto material que já estudamos há mais de 100 classes com Rav, isso que estudamos em 10 classes. Além disso, Baruch HaSulam escreveu 4 comentários do Ari, que vocês podem estudar isso, que é a introdução ao prefácio da Sabedoria da Kabbalah, introdução ao Zohar, etc. Todos eles focam neste processo. Dentro de cada um dos mundos dos Partsufim, há uma série de alternativas de ensinamento. Mas tal como já estamos estudando há 10, 15 anos Kabbalah, ainda agora, ao escutar essas classes, é difícil de entendê-las. Portanto, não desanimem, não se aflijam, porque vocês devem começar a sentir isso e conectar todo este conhecimento à sua experiência. Este é o conselho que queremos dar na penúltima classe e dizer que estamos conectados por meio deste desejo. Antes de terminar, obrigado à equipe técnica que estava composto pelo Rafael e a Patrícia, e a relatora, que é a Érica e Montserrat. Agradecer, porque somos os rostos que vocês veem, mas por trás há uma grande parte técnica. E não somos os rostos mais bonitos também, diz Rodolfo. Então, agradecer este esforço que as amigas e os amigos do México fazem, e também os amigos de Santiago do Chile. Agradecer a disseminação dessa grande sabedoria para a correção do mundo e das almas. E as intenções, lembremos que é no sentido do trabalho, do estudo, não é um tema de conhecimento, ou aprender, o conhecimento pelo conhecimento, mas sim a correção do nosso desejo de nossas almas. E desejar uma ótima semana, nos vemos no próximo domingo. Lembre-se, próxima terça também, vou estar com vocês a parte ao vivo. Obrigado, amigos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Beijo a todos. Boa semana. Tchau, tchau.